Muita gente fala isso, a síndrome da Mulher Maravilha, né? De querer ser perfeita e fazer tudo bem e fazer tudo o que tem que ser feito. E muitas vezes a gente acaba se exigindo demais, né? Mas o que acontece com o estresse e o corpo? O nosso corpo, ele tem um hormônio principal do estresse, existem vários hormônios, né? Inclusive hormônios tipo adrenalina, noradrenalina, são hormônios do estresse, mas o principal hormônio que a gente libera nos momentos de estresse é o cortisol. Na nossa evolução como seres humanos, a gente evoluiu num ambiente natural, né? A gente se desenvolveu do jeito que é o nosso organismo hoje, funcionando num ambiente natural, diferente do ambiente que a gente vive hoje, né? Então, a gente evoluiu num ambiente onde os fatores estressantes para a gente eram as ameaças do meio, né? Era a ameaça do tempo, ameaça de predadores, perigos nesse sentido. E a gente desenvolveu um mecanismo no corpo para lidar com essas ameaças, que é essa liberação desses hormônios de estresse. Então, o cortisol é o principal deles, e essa reação é a reação chamada de reação de luta ou fuga, né? Por quê? Porque quando vem um agressor do meio, uma tempestade, um predador, o leão está correndo atrás, você vai ou lutar ou você vai fugir. É isso que você precisa fazer. Você precisa ter energia para realizar uma dessas duas coisas, né? Ou lutar ou fugir. Então, foi para isso que o nosso mecanismo de estresse se desenvolveu. E o que acontece? Então, a gente libera esse hormônio cortisol, esse hormônio tem uma influência no nosso metabolismo do açúcar, de forma que mais açúcar fique disponível na corrente sanguínea, falando de forma simples, para que a gente tenha a energia desse açúcar para usar naquela reação, naquele momento de lutar, de fugir, né? O que acontece com o estresse de hoje em dia? Hoje em dia, a gente vive um estado de estresse crônico, né? A gente não tem um momento de estresse no momento em que chega um predador, no momento que chega uma tempestade, no momento que tem uma dificuldade desse sentido. A gente tem um estresse que ele é constante. Esse constante ter demais o que fazer, pressão do meio, pressão do chefe, do trabalho, da família, ou de querer fazer muita coisa, então a gente acaba tendo essa situação de luta, né, que a gente tinha pontual na nossa evolução, a gente acaba tendo isso de forma constante. Então a gente acaba desenvolvendo essa visão de que tudo é uma luta, a gente acaba passando o nosso dia a dia lutando nesse estado de tensão, né, aquela oposição, tensão, e isso faz com que esse estímulo de ter um aumento do açúcar liberado na corrente sanguínea, né, para a produção de energia, seja mais constante. Com isso, todo o nosso metabolismo da regulação da glicose fica alterado, e esse açúcar em demasia, esse açúcar em excesso que está na nossa corrente sanguínea, que a gente não vai usar para lutar e nem para fugir, porque não é isso que está acontecendo, vai ser armazenado como forma de gordura. Então, a gente acaba tendo, através do estresse, uma tendência maior a ganhar peso, tá? E muitas pessoas também têm uma interpretação, digamos assim, através de mecanismos neurofisiológicos, de aumento da vontade de comer doce, também por causa do estresse, aumento da vontade de consumir carboidratos simples, não só doces, mas carboidratos no geral. Então, outra coisa que é importante, que a gente precisa entender a respeito do estresse, é que para produzir esses hormônios do estresse, o cortisol, por exemplo, para produzir os neurotransmissores que estão envolvidos, na adrenalina, noradrenalina, muitos outros, existe toda uma circuitaria hormonal e neuronal no corpo que está sendo ativada por aquele estado de preciso lutar, preciso fugir, a gente vai produzir essas substâncias. Todas essas substâncias são substâncias que, de uma certa forma, são substâncias nobres, né? Os hormônios e os neurotransmissores, eles são formados a partir de diversas moléculas, a maioria deles são proteínas, mas que contêm muitos micronutrientes. Então, acaba que, para a gente produzir esse excesso desses mediadores da reação do estresse, a gente acaba depletando esses nutrientes e esses elementos que a gente precisaria para o nosso funcionamento do organismo. Se a gente está usando isso para liberar mediadores do estresse, isso vai faltar em algum lugar. Então, isso causa uma depleção. E para muitas pessoas, a depleção de determinados nutrientes, alguns são mais bem estudados do que outros, pode ser interpretada fisiologicamente como mais fome. Por quê? Porque a gente, hoje em dia,
a gente perdeu uma parte do nosso instinto animal, né? A gente é animal, mas a gente perdeu uma parte do nosso instinto. Porque, por exemplo, um cachorro, ou um lobo, ou um urso, eles têm ainda a capacidade de interpretar de uma certa forma o que o corpo está precisando, procurar determinadas ervas, né? Um cachorro, não sei se alguém já tentou fazer isso, quem tem cachorro, se você tem várias plantinhas de cheiro, assim, manjericão, temperos, enfim, e você apresenta isso para o cachorro, às vezes ele escolhe alguma coisa para comer. Então, eu tinha uma cachorra que comia a minha melissa, eu tinha que esconder a melissa, porque a cachorra comia. Mas, enfim, eles procuram isso. Por quê? Porque tem esse instinto de reconhecer os micronutrientes necessários. Coisa que a gente, como ser humano, através da nossa alimentação, provavelmente, não se sabe bem, a gente meio que perdeu isso. É uma coisa que a gente pode treinar para melhorar, mas que a gente não tem mais isso nesse ponto. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma depleção de micronutrientes, ao invés da gente interpretar isso como, eu preciso desse micronutriente, eu vou comer isso, né, um determinado alimento, ou sentir a vontade para aquele determinado alimento, muitas vezes, para a gente acaba tendo uma fome geral, uma fome exagerada, que é uma resposta do corpo no sentido de repente, se eu comer mais, eu vou, de alguma forma, adquirir esse micronutriente que está faltando. Então, isso também é um outro mecanismo com que o estresse pode causar um desejo por comida, né? Causar uma piora da relação alimentar. E é interessante até a gente pensar nas questões de estresse crônico, do surgimento do termo burnout, né? Que é um termo que todo mundo hoje em dia conhece. Acho que todo mundo já ouviu falar de burnout e é um pouco triste a gente pensar que o problema é tão comum que existe um termo para isso e é mais comum ainda a ponto de todo mundo conhecer esse termo, né? Se a gente parar para pensar o quanto isso é grave, né? Que a gente tem uma nomenclatura e todo mundo conhece essa nomenclatura, né? Na questão do burnout, que é o quê? Um estado extremo de estresse crônico, que leva a uma depressão mesmo energética, né? São pessoas que realmente entram como é que se diz em português? Elas entram num burnout, elas entram num estado de completo esgotamento, né? E a verdade é que a gente, então, vendo todos esses mecanismos, a gente não evoluiu para estar sob estresse constante, né? A gente evoluiu para ter um momento de procura de alimento, né? Voltando ao nosso ambiente natural. Ter um momento de procura de alimento, onde a gente precisa ter poder, força para procurar o alimento e talvez até uma reação de luta, e ter um momento de completa calma para digerir aquele alimento que foi caçado, que foi, enfim, encontrado. Então, não tinha essa situação de estar constantemente exposto a fatores estressantes. E isso é que gera o problema que a gente tem hoje em dia. Eu não estou falando aqui de vício. Então, cuidado, principalmente quando a gente fala de açúcar, que existe uma questão relacionada ao açúcar no sentido de mecanismos de recompensa mesmo cerebrais, que causa uma reação de vício mesmo, e que isso não está necessariamente ligado ao estresse, isso é uma questão relacionada à substância. É claro que hoje em dia é muito comum que as coisas estejam associadas, então a pessoa tem o estresse crônico, que faz ter mais vontade de consumir esse tipo de alimento, daí ela consome excessivamente esse tipo de alimento, que alimenta esse comportamento de vício, e vira uma roda, né, um círculo vicioso, uma roda da onde a gente não consegue sair. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? A questão dos alimentos hiperpalatáveis, que se fala, que são alimentos que são, eles causam realmente uma reação neuronal, então eles são interpretados como extremamente gostosos, digamos assim, de uma interpretação falando de um modo bem simples, e que acabam tendo essa reação como realmente algumas reações de algumas drogas. Então, acaba causando uma certa dependência, porque a pessoa fica ela tem muito mais vontade de consumir aquele alimento do que outros alimentos. Né, esses alimentos industrializados utilizam muito desse mecanismo, né, de ser hiperpalatável, de conter muito açúcar, ou várias formas de açúcar diferente, determinados tipos de gordura, então, para fazer essa associação para que realmente a pessoa tenha vontade de consumir aquilo.
né, que não é fome, fome não é específica, né? E o que se percebe em muitas crianças também é que se a pessoa tem um hábito de consumir esses alimentos com regularidade, ela acaba perdendo a capacidade de apreciar os sabores dos alimentos em estado natural. Então, é uma coisa que precisa ser treinada novamente com o tempo. O que eu posso fazer para amenizar o efeito estressante no meu organismo, na minha vida? Então, eu vou falar aqui de algumas técnicas que eu estou falando de coisas que eu mesma experimentei, quase tudo que eu falo são coisas que eu faço comigo mesma, que eu já testei. Uma delas é o Bullet Journal Method, que é um método é uma espécie de diário, de agenda, de organização, que foi criada por um escritor americano para organizar e priorizar as atividades. Então, existe um livro que dá para comprar o livro e organizar mesmo isso. Existem outros métodos de bullet journaling, que é você fazer um diário com o que você tem para fazer naquele dia, tudo. E isso ajuda um pouco a liberar a cabeça. Por quê? Porque se eu escrevi as tarefas que eu tenho para fazer, hoje eu tenho para fazer isso, durante a semana tem isso, esse mês tem isso. A partir do momento que eu escrevi, de alguma forma eu garanti para o meu subconsciente, para o meu cérebro, eu garanti que aquilo vai ser feito. E vai ser feito, porque eu tenho ali escrito, então eu vou lembrar. Então eu não fico com aquele, como se estivesse no fundo do que eu estou pensando, alguma coisa me dizendo, mas você tem que lembrar daquilo lá, não vai esquecer daquilo lá. Sabe? Por quê? Porque a gente fica com esse mecanismo como por trás do que a gente está fazendo, tem alguma coisa lá atrás dizendo, você não pode esquecer, você não precisa lembrar. A partir do momento que você escreveu, pelo menos essa atividade lá atrás diminui. Então, você fica mais tranquilo para fazer o que você está fazendo no momento, porque você sabe que você tem uma âncora para você não esquecer essas coisas. Então, você não precisa ficar se martelando. Então, isso ajuda a diminuir o estresse. Na verdade, a quantidade de tarefas não muda. Mas eu tenho sentido isso muito na minha vida, assim, que ajuda a não ficar o tempo todo pensando, ai meu Deus, mas e agora o que eu tenho que fazer? Porque eu não vou esquecer de fazer isso. Então, reduz o estresse que está vinculado à quantidade de tarefas, mesmo que a quantidade de tarefas continue a mesma. Outra coisa que é super importante para superar isso é priorizar, ter uma questão de prioridade, tirar tempo para si. Tá, mesmo que seja com hora marcada, mesmo que seja por alguns minutos, mas é importante tirar tempo para si, ativar. Se você está se sentindo estressado, se você está se sentindo ansioso, você está vendo que isso está afetando a sua vida, existem sintomas físicos até do estresse, né? Tem gente que relata perda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, ganho de peso, queimação no estômago, problema para dormir, problema digestivo, né? Que seja obstipação, que seja diarreia. Todos esses problemas podem ter, né, a síndrome do intestino irritável, todas essas coisas têm um vínculo com o nosso estado emocional, e por isso, se você está tendo algum sintoma desse tipo, que, claro, se é persistente, é bom procurar ajuda, né, para ver se é estresse mesmo ou está tendo alguma outra coisa. Mas é muito importante ter como prioridade esse autocuidado, de procurar um momento de calma, tá? Eu vou falar mais sobre isso depois, mas é super importante porque a gente tem dois sistemas. Esse sistema todo, esse eixo neurohormonal vinculado ao estresse, é o simpático, se chama, né? Que é adrenalina, noradrenalina, cortisol, reação de luta e fuga, esse é o simpático. A gente está ativo, acordado, trabalhando, fazendo, lutando. E o outro sistema que a gente tem do sistema nervoso autônomo, que são esses dois que funcionam independente da nossa demanda consciente. Então, é diferente do nosso sistema de movimento, é diferente do nosso pensamento, são sistemas que eles são autônomos, eles agem por si só dentro do nosso corpo. Então, simpático e parasimpático. O parasimpático é o oposto do simpático. Então, o que acontece no parasimpático? Há um momento de calma, de diminuir a frequência cardíaca, de perder velocidade, de ficar mais tranquilo. E isso a gente precisa, hoje em dia, ativamente cultivar, porque a gente perdeu isso no nosso dia a dia, né? Isso é super importante. Então, uma das técnicas que é bem estudada é meditação,
né? Existem até técnicas existem vários estudos, existe uma técnica que se chama MBSR, que se chama Mindfulness Based Stress Reduction, que foi um americano também que desenvolveu, chamado Jon Kabat-Zinn, a partir das técnicas de mindfulness do budismo, e ele desenvolveu um programa, então é um programa estruturado de 8 semanas, com tantos encontros, tantos exercícios, que é mais do que estudado, que funciona, então, para tratamento de pessoas com estresse crônico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, todas essas burnout, então, é uma coisa que é comprovadamente estudada, que tem evidência que funciona, e funciona justamente por isso, né, porque é trazer para o dia a dia o momento de ativar o parasimpático, de ter calma, de voltar ao silêncio. E isso, então, esse é um programa de meditação, então, para quem está passando por um momento muito difícil, que está tendo realmente sintoma, tudo, esse é um programa bastante legal, existe no mundo inteiro, hoje em dia, profissionais que oferecem isso, mas meditar é uma coisa que todo mundo pode fazer também de forma gratuita, mesmo em casa, e que ajuda, gente. Se permitir estar em silêncio, ajuda. E se você diz, ai, mas isso não é para mim, porque eu sou muito agitada, isso não serve para mim, é exatamente para você que isso serve mais ainda, tá? Para tentar não, para sair um pouco dessa agitação, porque mesmo que você sente para focar na sua respiração e você fique fugindo o tempo todo com a agitação mental, com o tempo você vai conseguir voltar. E só o fato de você conseguir dar uma respiração, né, já percebe que isso relaxa, né? Tenta agora, isso relaxa na hora, né? A gente voltar para nossa respiração é como voltar para casa, é como sentir um conforto, né? Um momento para parar já muda tudo se a gente fizer isso com consciência. Pode experimentar, espreguiçar um pouco, respirar fundo, já muda o seu dia. Outra prática que comprovadamente, com evidências, funciona e que é extremamente importante, por quê? Porque esse estresse crônico significa que a gente está vivendo a nossa vida no modo de luta, né? E esse modo de luta, de um lado não é saudável, de outro, ele vai criando um hábito mental, né? De ver tudo como luta. Então, se você vê a vida como uma luta, a vida vai continuar te mostrando que ela é realmente uma luta. Então, você vai continuar alimentando tudo isso. E o que é o antídoto para isso, né? Ó, a Ju falou meditar é uma prática sem volta. É verdade mesmo. A gente aprende a estar bem com o que está aqui agora, né? Você não precisa de mais nada. E isso é uma dádiva que todo mundo deveria aprender. E então, qual que é o antídoto para esse modo de luta, esse modo de tensão? Ou muitas vezes as pessoas que reclamam demais, reclamar também é um dos piores hábitos que a gente pode ter, porque independente da situação onde a gente está, se a gente continua reclamando, a gente vai alimentando, porque assim, a situação ela é o que ela é, tá? A gente pode às vezes mudar, pode agir para mudar ou não, mas o fato é que você reclamar, você não está agindo para mudar, você está colocando uma carga de interpretação sua, negativa, de drama, de peso em cima daquela situação, que piora ainda mais a situação que você está vivendo e que te predispõe por circuitaria neuronal mesmo, que se cria com esse ato de ficar reclamando das coisas, você cria um hábito neural de ver sempre tudo dentro daquele circuito neural de negatividade. Então, muitas coisas que talvez até fossem positivas, você vai sempre ver pelo lado negativo. Porque o seu cérebro vai treinando. Nosso cérebro, ele cria circuitos com as formas como a gente pensa. E é por isso que treinar o nosso pensamento pode mudar muito na nossa vida, né? Inclusive a nossa atitude com relação à perda de peso, por exemplo. Então, o que é o antídoto para isso? Para reclamar, para o negativo, para o modo de luta? A gratidão, né? A prática da gratidão, ela é estudada, extremamente benéfica, inclusive tem estudos com pacientes com depressão, por exemplo. Então, você desenvolver no seu dia a dia a capacidade de ser grato pelas coisas simples, pelo aquilo que você tem, pela situação como ela é, pela sua família, pelas coisas que você, todo mundo tem
N motivos para agradecer todos os dias, né? Se a gente tem um teto em cima da cabeça e comida no prato, a gente tem motivo para agradecer, né? Nem todo mundo tem isso. Então, desenvolver essa capacidade de ver esse benefício, de ver esse privilégio é extremamente importante. E essa atitude mental, se a gente desenvolve ela ao longo do tempo, ela vai causando mudanças importantes que vai reduzindo também o nível de estresse, e isso ajuda o nosso metabolismo também, tá? Alegrar-se é outra coisa, né? Dar risada, alegrar-se, brincar, rir, leveza, isso também tem a ver com a nossa circuitaria neuronal, existem neurotransmissores vinculados a isso, né? A serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, que é liberada também durante a atividade física. Existe outro, que é a ocitocina, que é como se fosse o nosso neurotransmissor, o hormônio do conforto, que então, por exemplo, quando você abraça alguém por mais do que 20 segundos, se não me engano, isso libera a ocitocina, que é um hormônio que faz a gente se sentir acolhido, bem, né, como um neném pela mãe. Então, esses neurotransmissores é toda uma química que a gente tem que funciona como para contrabalancear aquele estado de estresse. Então, se a gente conseguir encarar a vida com os nossos afazeres, com as coisas, a correria do jeito que ela é, mas com essa outra ótica mais positiva, de aceitação, de gratidão, de alegria, o nosso dia a dia muda, a qualidade do nosso dia a dia muda, e a qualidade da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso metabolismo muda também. Então, isso é extremamente importante. Eu até hoje tenho que me policiar, eu confesso, eu tenho uma tendência grande a fazer demais, a não parar nunca, de realmente tudo que me pedem para fazer, mas você pode fazer isso, eu vou dizendo que sim, e vou pegando e vou fazendo, e no fim muitas vezes eu acabo me sobrecarregando. Então, principalmente nos últimos meses, eu tenho me policiado bastante para dizer, não, esse tempo da semana não vai ser para trabalho, porque principalmente quando a gente faz coisas online, assim, é fácil você continuar trabalhando depois que chegou em casa e a coisa não para nunca. Então, tenho me policiado, e isso é importante, a gente ter consciência de que, peraí, agora tá demais, né? E uma coisa que eu percebi muito também, e que para mim é uma forma de que eu vejo isso acontecendo, é a questão do trabalho dos colegas que trabalham com plantão, que trabalham em UTI. É super comum o ganho de peso. E eu lembro quando eu dava plantão noturno também, eu percebia isso, assim, de compensar com a comida, de ter mais vontade de comer carboidrato doce, de exagerar mesmo, como mecanismo de um lado psicológico mesmo, de compensação daquilo, mas de outro porque vem um estímulo do corpo, através dessas reações mesmo, de querer consumir mais esse tipo de coisa. Isso, claro que não ajuda. Então, uma coisa que as pessoas falam muito mas Ana, mas eu não tenho tempo. Imagina, eu nessa correria não tenho tempo para meditar. Imagina, se eu já estou nessa correria, como é que eu vou ter tempo para meditar? E eu acho bem legal uma coisa que o mestre Goenka, que ele é um mestre de meditação de Burma, ele tem centros de um tipo de meditação chamado Vipassana, tem no mundo inteiro, e ele fala do conselho que ele deu para um homem de negócios, né, que era muito ocupado, e falou para ele falou, você tem que meditar 1 hora por dia. E esse empresário, né, falou para ele, imagina, você tá louco, eu não tenho como meditar 1 hora por dia, eu sou muito ocupado. Ele falou, então nesse caso você tem que meditar 2 horas por dia. Porque justamente você que precisa mais, entendeu? Então, eu não estou falando aqui para ninguém fazer 1 hora de meditação por dia, mas todo mundo tem 5 minutos do dia para se concentrar na respiração. Então, não é uma questão de tempo, tá? Então, dizer eu não tenho tempo é uma coisa que não tem tempo, não tem prioridade, tá? E é super importante lembrar que uma mente relaxada funciona melhor. Então, se você tirar esses minutos para você se concentrar na sua respiração, para você trazer calma para o seu dia, a chance de você ser mais produtiva no resto do dia é muito maior, né? De você conseguir sentar na frente de uma tarefa e se concentrar para que aquela tarefa seja feita de forma produtiva, rápida, eficiente, pronto, do que você ficar né, muito desorganizada, muito agitada e não conseguir fazer nada. Então, isso é bem importante.
E cuidado, né, com esse mito. Existe um mito do multitasking, né, que na verdade ele é quase que para todo mundo um mito, de achar que a gente está fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou assistindo essa live, eu já estou preparando alguma outra coisa. Na verdade, você está perdendo a maioria da live e não está se concentrando naquilo que você está fazendo, né? Então, essa coisa de querer escutar aqui, fazer lá outra coisa, na verdade, você não está fazendo nenhum e nem outro do jeito que deveria, e provavelmente você seria mais produtivo se você parasse para escutar ou fazer ou ver um e depois parasse para fazer o próximo. Então, esse mito é um mito mesmo do multitasking, acaba deixando a gente numa loucura, tá? Então, precisa ter cuidado com isso. Também não estou falando aqui que a gente precisa largar tudo, tá? O nosso trabalho, a família, as nossas obrigações são obrigações, as nossas responsabilidades são responsabilidades, a gente não pode simplesmente ignorar tudo, largar tudo. Mas a gente pode incorporar esses modos, esses métodos no nosso dia a dia para ter um dia a dia mais saudável, né? Mais equilibrado. E importante, muito importante, não ignorar os sinais do corpo, né? Então, problemas digestivos, queda de cabelo, alteração de pele, alteração do sono, se sentir cansado o tempo todo, não conseguir dormir ou ter que dormir demais. Todos esses são sinais de que alguma coisa está em desequilíbrio, então precisa tomar cuidado para não ignorar isso, sabe? Não passar por cima daquilo que o seu corpo está comunicando como sintoma de que, está na hora de fazer as coisas um pouco mais lentas. Então, ouvir o corpo é um aspecto essencial do autocuidado, da responsabilidade com o nosso corpo, da responsabilidade com a nossa saúde, porque não adianta a gente reclamar, que não, né, voltar de novo à questão da reclamação, não adianta reclamar que não consegue emagrecer, reclamar e não escutar a mensagem que o corpo está falando, tá? É responsabilidade nossa escutar isso. Então, descobrir o que te faz desacelerar, isso é importante também investir nisso, isso não é a mesma coisa para todas as pessoas, tá? Para algumas pessoas, talvez alguma coisa que faça desacelerar, para mim vai me deixar nervosa, enfim, cada um é de um jeito, então precisa a gente descobrir quais são as estratégias que funcionam para mim. Então, existem várias possibilidades. Para algumas pessoas, por exemplo, é fazer uma corrida. Para outras, fazer uma corrida é estresse. Então, tem que descobrir o que funciona para você, para descarregar, para distrair, para desacelerar, para entrar num estado mais tranquilo. Então, pode ser meditação, pode ser, por exemplo, isso é comprovado, de novo, então, tempo na natureza é uma coisa que é comprovada, que reduz o estresse, né? Tem até um termo em alemão que eles usam que chama Waldbaden, que é banho de mato, literalmente traduzido, que é realmente passar um tempo em meio às árvores, em meio ao verde, em meio ao bosque, ou num jardim, né? O Waldbaden é mato mesmo, é floresta. Mas você pode fazer isso numa área verde, num parque, num jardim, e essa exposição a esses elementos naturais, as plantas, os sons, passarinho, tudo, isso comprovadamente acalma. Então, isso é uma coisa que também, se possível, incorporar na semana, incorporar no dia a dia, faz bastante diferença. Movimento, importante, então, por exemplo, o legal do Waldbaden, né, que é já movimento e natureza, então você já vai caminhar no bosque, ou vai correr, enfim, já une as duas coisas, mas o movimento ajuda muito a descarregar essa carga dos hormônios de estresse, então, e preferivelmente o que dá prazer, tá? Então, eu sei que muita gente gosta mesmo de malhar, de puxar peso para entrar em forma e tudo isso acaba gerando prazer, beleza? Mas se você sente isso como uma tortura, esse não é o movimento ideal para você nesse sentido. Não estou dizendo que não é para fazer, mas não é o que vai te trazer calma. Então, de repente, seja para você a dança, o yoga, o alongamento, sei lá, tai chi, qigong, são excelentes opções, pilates, existem muitas opções de movimento que trazem mais calma, porém, para algumas pessoas pode ser que a corrida seja um movimento que traga calma. Existem muitas pessoas, principalmente quem corre longas distâncias, tende a ter essa reação, assim, de entrar num flow mesmo, né, num estado de flow com a corrida. Então, também pode ser. Tem que descobrir aquilo que funciona para você. Tá bom? Então, o que eu recomendo assim, o que eu recomendo agora de forma prática, né, para encerrar?
Marcar um horário, de repente, se você está muito ocupado, então marca um horário todos os dias para fazer algo que relaxe, mesmo que seja não fazer nada, tá? Isso é uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu fiz há alguns anos atrás, eu fiz um coaching de felicidade, porque estava passando por um momento de muita dificuldade, de achar o rumo certo, enfim, faz alguns anos já. E eu fiz isso com a Debs Aquino, que é excelente. E eu lembro que na primeira semana do coaching, ela falou, olha, você vai fazer o tempo do sofá, no fim, a gente juntas, né, determinou o que eu faria para trazer calma. O tempo do sofá era ficar 5 minutos, acho que era 5 ou 10 minutos sentada no sofá, sem fazer nada, sem celular, sem ler, sem nada. E eu lembro que no início, nossa, me causava uma estranheza o fato de simplesmente parar por um momento. E fez muita diferença. Para mim fez muita diferença isso. Então, se você não quer meditar, você pode simplesmente tirar um tempo para não fazer nada, tá? Então, marca um horário, sejam 5 minutos ou o que for, mas marca um horário para fazer algo, ou fazer algo que relaxe mesmo, né? Praticar a gratidão. Existem várias formas, existe o caderno da gratidão, existe o potinho da gratidão, existe vários jeitos, mas assim, é legal principalmente antes de dormir, sabe? Quando você deita na cama, agradece, nem que seja mentalmente, pelas coisas que você tem de bom na sua vida, por ter um teto em cima da cabeça, por ter o que comer, por ter uma família, por, enfim, agradeço por ter trabalho, ou sempre tenho que agradecer, sabe? Então, principalmente antes de dormir, esse último pensamento antes de dormir é muito importante. Então, dar esse input antes de entrar no sono é legal. Abraçar bastante é bom para os nossos neurotransmissores. Então, as pessoas, se você não tem ninguém à sua volta, tem um bicho de estimação, pode abraçar o cachorrinho, vale também, tá bom? Então, abraçar é saudável, faz bem, traz alegria, traz conforto, altera a nossa circuitaria neurohumoral para melhor. Procurar atividades que deem prazer. Então, pelo menos uma vez por semana, fazer alguma coisa que te dê alegria, tá? Parece banal eu falar isso, mas é uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes, inclusive para os meus pacientes oncológicos, eu falo, olha, é muito importante que o senhor esteja bem, é importante fazer coisas que te deixam feliz, que trazem alegria, e isso ajuda muito, né, inclusive para terapias assim, que são terapias mais pesadas, mas ajuda as pessoas a ter é como se você tem um chão mais estável, né, o fato de você conseguir se alegrar, então, extremamente importante da forma que funcionar para você. Procure uma atividade, sei lá, nem que seja assistir um filme de comédia, mas atividades que tragam alegria, tá bom? E só você pode fazer isso por você, né? Na verdade, o emagrecimento fica muito mais fácil tendo essa base, né, psicológica mais acertada do que uma pessoa completamente agitada fica difícil, por esses vários fatores que eu falei, é hormonal mesmo, é fisiológico, e a vida flui, né, gente? A gente ser mais feliz, quem que não quer, né? Então, é importante a gente cuidar disso, né? A gente ter uma higiene emocional, eu diria, de realmente cuidar da nossa casa emocional todos os dias, né?